Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Pausa para Crescer. Meu nome é Alê Saito, sou consultor estratégico e fundador da Educa Negócios. E a ideia desse podcast é trazer reflexões sobre a carreira e sobre a vida para que a gente cresça junto. Eu queria começar esse podcast propondo uma reflexão para você. Eu queria que você pensasse em uma pessoa que você conhece, que ela é muito boa tecnicamente em algum assunto. Ela manja muito daquilo, mas que na hora que ela vai tentar se vender, ela acaba não sendo tão boa assim. Você sabe que ela sabe muito daquele assunto, mas as pessoas, quando elas vão ver ela pela primeira vez, elas não percebem aquilo, ela não passa essa percepção de que ela sabe muito daquele assunto. Seja um amigo seu, um colega de trabalho, um profissional que você acompanha, ou inclusive até você mesmo. Você sabe que ela merecia mais reconhecimento pelo tanto que ela tem de conhecimento naquilo, mas ela acaba sendo deixada de lado. E o contrário. Você conhece também uma outra pessoa que nem é tão boa assim, mas que na hora de apresentar, se comunicar e se vender, as pessoas sentem que ela manda muito bem. Mesmo que ela não sabe muito daquele assunto, mas você até acha que no fundo, ela nem é tão boa assim, que ela nem sabe daquilo, mas as outras pessoas que ela vão ouvir ela pela primeira vez apresentando, ela acaba surpreendendo, as pessoas elas sentem: "Nossa, essa pessoa sabe muito desse assunto", mas que no fundo você acha que ela não merecia tanto reconhecimento, porque ela não sabe tanto assim, ela não é tão especialista. Você conhece alguma dessas pessoas? Bom, vou começar aqui falando um pouco do meu caso. Por muito tempo, eu fui a pessoa que era mais técnica, que ela tinha um conhecimento maior, mas que acabava sendo deixada de lado, porque eu não sabia apresentar muito bem, porque eu não sabia vender minha imagem muito bem. Eu era aquele nerd tímido, que ia bem nas provas, mas se desse uma apresentação para eu fazer, eu acabava gaguejando, olhava para baixo, falava bem baixinho. Inclusive até nos trabalhos em grupo, quando eu fazia na época do colégio, isso me dava uma raiva, eu odiava eles, porque eu costumava fazer a maior parte do trabalho, mas na hora da apresentação eu acabava ficando mais acuado. E aí não parecia que eu fazia tanto assim. Então, eu sabia muito daquilo, eu fazia bastante na hora do trabalho, mas quando apresentava, não refletia todo o esforço que eu tinha colocado para aquele trabalho na apresentação. Enquanto isso, tinha um colega que não fazia quase nada, mas de última hora ele acabava lendo o trabalho e apresentava muito melhor do que eu. E aí, acabava parecendo para as outras pessoas que essa pessoa fez mais o trabalho, mas na verdade eu que tinha feito boa parte dele. E aí por conta disso, eu acabava achando isso muito injusto. Eu preferia muito mais as provas individuais, porque para mim elas refletiam mais o esforço que eu tinha colocado naquilo. E ela dependia só de mim, as provas individuais, do que o trabalho em grupo. Mas se você for parar para pensar, o trabalho em grupo, ele reflete mais a realidade da nossa vida do que uma prova individual. Na vida a gente não é avaliado apenas pelo nosso conhecimento, mas em como a gente se porta, em como a gente se vende, em como a gente se comunica. O sistema de ensino tradicional aqui do Brasil, ele é muito baseado em provas. O vestibular, por exemplo, ele tem vários testes, explora várias habilidades específicas que você coloca numa prova, habilidades mais técnicas. Só que muitas vezes a pessoa que vai melhor nas provas não é necessariamente que se dá melhor na vida. No mundo corporativo, na vida profissional, pessoal e até amorosa, a realidade acaba sendo bem diferente. Não é porque você é muito bom tecnicamente que você vai acabar se dando melhor nesses campos da vida. Esse primeiro episódio aqui é sobre a diferença entre você ser bom e parecer bom. A dura realidade da vida de que não basta você ser bom em algo, você tem que parecer que é bom para os outros. As pessoas, elas precisam ter essa percepção de valor de você, senão nada adianta. Uma vez eu estava numa palestra e um especialista em marketing estava falando dessa questão de percepção de valor, de que como a percepção de valor de algo é diferente do real valor que ela tem. E ele usou uma analogia muito boa, muito interessante, que era a diferença entre perigo e percepção de perigo. Ele chegou e perguntou para a plateia: "Do que você tem mais medo? De um tubarão ou de um mosquito?" A maioria das pessoas respondia: "Um tubarão". Tem até o filme de terror de tubarão, né, quando toca aquela musiquinha, tan 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 tan, você já imagina o tubarão chegando e vindo te pegar. Mas você não imagina muitos mosquitos assassinos por aí. Você olha para um mosquito que chega perto de você e no máximo você acaba espantando ou matando ele.
Só que os mosquitos matam muito mais seres humanos do que os tubarões. E aliás, os mosquitos são o animal mais mortal do mundo. Em 2015, por exemplo, eles foram responsáveis por aproximadamente 830 mil mortes no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, por meio de várias doenças, como a malária, dengue, a febre amarela, enquanto que os tubarões, eles causaram apenas 6 mortes naquele ano. E ainda assim, a gente acaba tendo mais medo do tubarão. Para você ver como é diferente a percepção de medo e de perigo que a gente tem versus o real valor, o real perigo e o real medo que a gente tem daquele dos animais, né, desse animal específico. Inclusive tem até um outro experimento que é bem interessante, que mostra essa diferença entre a percepção de valor e o valor real das coisas. Existe um experimento muito famoso de vinho, de um professor de economia da Caltech, que ele juntou 20 voluntários para experimentarem 5 vinhos. E a cada vinho era atribuído um preço, que variava de US$ 5 o mais barato até US$ 90 o vinho mais caro. E esse preço era mostrado para os voluntários. Os cientistas eles pediam para os voluntários experimentarem cada um desses vinhos e fazerem uma avaliação da qualidade desses vinhos. Eles não só perguntavam oralmente para as pessoas qual que elas mais gostaram, mas também eles colocaram alguns sensores para monitorar a atividade neural desses voluntários à medida que eles iam experimentando cada um dos vinhos. E os vinhos mais caros, eles costumavam receber a melhor avaliação do que os mais baratos. E, inclusive, a atividade neural dos voluntários, ela acabava se sobressaindo quando eles experimentavam esses vinhos mais caros, como se fosse uma experiência maior do que comparado com os vinhos mais baratos. Só que tinha um porém. Apesar de serem mostrados 5 vinhos, existiam alguns vinhos que eram repetidos. E um deles, por exemplo, tinha um valor de US$ 10 e também de US$ 90, o mesmo vinho. Só que os de US$ 90 recebiam uma avaliação maior do que o de US$ 10, mesmo sendo o mesmo vinho, igualzinho. E essa diferença de percepção de valor, ela não acontece apenas com produtos, quando a gente avalia algum produto, entre a percepção que a gente tem e o valor real daquilo, mas também quando a gente avalia pessoas. Eu tenho muitos amigos que estudaram comigo no colégio e hoje eles são médicos, e médicos altamente qualificados, que se formaram nas universidades mais renomadas do país, com residência, várias especializações. Mas eu aposto que se eu pegasse um médico com mais de 500 mil seguidores no Instagram e que não tenha nem residência ou qualquer especialização, e eu colocasse ele do lado de um outro médico que tem várias especializações, mas com apenas 50 seguidores, muitas pessoas iam pagar mais caro no médico com mais seguidores. Por ser mais conhecido, por dar a impressão de que a demanda e a fila de espera dele seja maior. O médico com mais seguidores, ele pode ter menos conhecimento, mas a percepção de valor que ele tem perante as outras pessoas acaba transmitindo que é maior. E eu sei que isso pode parecer injusto, inclusive eu já reclamei muito sobre isso, mas é como a vida funciona. Não adianta lutar muito contra isso, porque é como o ser humano pensa, é como a gente atribui valor às coisas. Faz parte do jogo e você tem que saber jogar o jogo. Inclusive não é à toa que eu tô no Instagram também, porque tem aquela velha máxima, né, quem não é visto não é lembrado, e por conta disso eu acabo jogando o jogo para também mostrar o meu valor para as pessoas, não só mostrar que eu sou bom, mas também dar essa percepção para as outras pessoas. Mas isso não significa que você precisa estar no Instagram ou virar um criador de conteúdo. Existem outras maneiras de você aumentar sua percepção de valor, tanto na vida como também no trabalho. No trabalho, quando eu trabalhava em uma consultoria estratégica, e até como analista de negócios, eu procurava não apenas fazer uma boa análise, mas também caprichar na apresentação. Então eu fazia slides bem estruturados, bonitos, profissionais, com sumário executivo e destaque nas mensagens principais. Que por mais que muita gente ache besteira isso, que é perda de tempo ficar fazendo slides bonitos, com bom storytelling, isso agregava um valor enorme na apresentação, nas análises que eu fazia. Os clientes da consultoria ficavam muito satisfeitos, isso dava um ar mais profissional para minha entrega, e os gestores também da empresa, eles levavam com mais seriedade as análises que eu apresentava. Simplesmente porque a embalagem da minha análise, a porta, o cartão de visitas na minha análise, era justamente essa apresentação. Por isso até que eu pego bastante no pé dos meus alunos, para que eles caprichem na apresentação executiva, para que eles criem slides bem estruturados, porque é isso que vai ficar visível para as outras pessoas. Ninguém vai ver o código em SQL, o código em Python que você fez para pegar os dados.
ou a tabela que você puxou. Eles vão ver a apresentação final, o compilado de dados, como que você conseguiu construir uma boa história, como que você conseguiu colocar em uma boa apresentação para que as pessoas vejam e sintam o valor daquela análise que você está apresentando para elas. E não é só sobre montar apresentações bem estruturadas, montar apresentações bonitas, mas também comunicar com confiança. Mostrar que você entende daquele assunto, mas claro, obviamente sem ser arrogante, né. As pessoas que se comunicam com mais confiança, elas passam mais credibilidade, mesmo que ela acaba sabendo menos do que uma outra pessoa que não fala com tanta confiança assim. Mas é importante ressaltar que você precisa realmente entregar um bom conteúdo para as pessoas, porque não adianta você só dar um migué lá, que na hora de você apresentar, pode até que ser que no começo você engane algumas pessoas, mas à medida do tempo, se você não for bom e você só parecer que é bom, as pessoas vão perceber que você não passa de um fanfarrão, não passa de uma pessoa que está querendo enganar os outros. Por isso é muito importante que você tenha esses dois. Você seja muito bom e você também pareça que é bom. Você dê uma boa percepção de valor do seu trabalho. Existem várias formas de você aumentar a sua percepção de valor. Da forma como você se veste, como você anda, a sua postura, sua comunicação, como você faz seu marketing, seus hábitos e hobbies, com quem você anda e até o que você consome. Mas vamos deixar só claro uma coisa, tem que tomar cuidado apenas para você não perder a sua identidade e sua essência. Se você não se sente confortável para ostentar roupas de marca, para andar com carros de luxo e você quer passar uma percepção de autoridade, de riqueza, você não precisa simplesmente se vestir desse jeito. Existem várias maneiras, várias formas que você pode recorrer, vários recursos para que você consiga passar uma percepção de valor para as outras pessoas. Você tem que ver o que se identifica com você. Por isso, para encerrar esse episódio e você tirar algum conhecimento daqui, algum aprendizado, eu queria te propor uma reflexão. Na sua vida profissional e pessoal, você está sendo apenas bom naquilo que você faz? Ou você também está passando uma boa percepção de valor para as outras pessoas? Elas enxergam o seu real valor? E o que você poderia fazer de diferente para que aumentasse essa percepção de valor e de autoridade que as pessoas têm em relação a você? Seja para você ser promovido mais cedo, para você conquistar mais clientes, para você conquistar uma pessoa que você está afim, como que você pode aumentar a sua percepção de valor? Espero que você tenha gostado desse primeiro episódio, que tenha feito você refletir. E eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou, que eu vou querer saber. E se você quiser mais conteúdos, você pode me seguir também nas outras redes sociais. No Instagram e no YouTube é Alessaito Oficial. Até o próximo episódio.